Aroieixo! Boa noite a todos, boa noite a todas. Começando mais uma live do Coletivo Muracilê. Hoje recebendo duas rainhas. Uma que está fisicamente na Bahia, a outra rainha que está no Rio de Janeiro. E é os laços, os elos de África se fortalecendo cada vez mais. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês que participam, que acompanham as lives do Coletivo Muracilê. Desde já, em nome do coletivo, eu agradeço humildemente a todos vocês. A do pé, a do pé. Mais uma vez, nós estamos aí mostrando os caminhos de África para quem quer chegar em África. Então, eu apresento a vocês as nossas convidadas de hoje, Carla Antelante e a nossa amiga Janaína Portela. Eu vou, por ordem e por respeito, eu vou pedir para que elas se apresentem ou escolham quem quer se apresentar primeiro, porque, como eu sempre digo, é ousadia da minha parte apresentar tantas representatividades e rainhas como a gente sempre está recebendo aqui no Coletivo Muracilê. Meninas, a casa é nossa, esse é o Coletivo Muracilê, estamos em estado de atenção, mas para vocês, todas as nossas atenções. Axé. Mucuyu, Mucuyu. E Calé, a gente quando se fala, eu e Carla, a gente nunca sabe quem vai falar primeiro. Então essa foi a pior que você fez, foi essa. Porque a gente fala, minha irmã, quem é que toma a benção? Ela, quem falar primeiro toma a benção. Então eu vou falar rapidinho de mim. Bem... Eu sou Janaína Portela, eu sou uma filha de Iemonjá, antes de tudo. Sou filha de mãe beata, sou filha do seu William, a dona Benedita, sou neta de uma benzedeira chamada Dona Yolanda, e a experiência que eu trago para dividir é a experiência desse movimento, né? Desse meu encontro, desse padê que me fez chegar até aqui, meu pai e minha mãe, os lugares que eles me levaram, a criação que eu tive, e estou muito feliz de estar aqui, poder dividir um pouquinho da minha trajetória, dos meus erros, dos meus tropeços que me fizeram chegar até aqui, e toda a possibilidade que Exu me dá todos os dias de me refazer, de me reconstruir, né, e poder dividir um pouquinho da minha experiência. Eu sou mãe de 4 machos, e essa tem sido o meu grande desafio no cotidiano, né? Criar 4 homens num país racista, 4 homens pretos num país racista, ser mãe de 4 homens, educar 4 homens num país machista. Então, vamos lá, vamos ver quais são os desafios que vão aparecer. Eu estou muito tranquila, como eu te falei, Ari, né? Eu me preparei, como me preparei para conversar com Carla, como a gente conversa sempre, as nossas chamadas de vídeo, nossos socorros, né, como a gente divide nosso cotidiano, nosso dia a dia, nossas mágoas, nossas tristezas, nossas alegrias. Então, estou aqui tranquila, sem nada preparado, só para a gente bater um papo, conversar, conversa de comadre que a gente faz enquanto cozinha, enquanto eu cuido das crianças, Ótimo. enquanto ela grita manhinha. Estou bem feliz de estar aqui. Axé. Ótimo, axé. Gratidão mais uma vez a todos vocês que participam do nosso chat aí, sem dúvida nenhuma, são pessoas que acompanham o nosso trabalho e eu quero deixar uma imensa gratidão e o meu abraço caloroso a todos vocês. Carla, por favor, chega para cá, irmã, se apresente. Que coisa boa, né? Coisa boa conversar nessa noite de domingo. Peço licença, agradeço o convite, esse convite tão especial do coletivo, esse convite tão especial de Ari da Paz. Agradeço por estarmos aqui em presenças tão importantes, de pessoas tão bacanas, né? Nós 3 que aqui estamos e todas as pessoas que estão conosco ao mesmo tempo. Eu sou Carla Antelante da Cruz, filha de Dona Carmen Silvisvaldo, neta de um monte de gente, bisneta, tataraneta e por aí vai, tia, filha, irmã, amiga, de um monte de gente. E eu estou muito feliz de estarmos aqui, porque em meio a tantas coisas que estão acontecendo, nós estamos encontrando sempre momentinhos, né, de falar de
de nosso lugar para apoiar outras pessoas, para colaborar com outras pessoas, para trazer alguma coisa que seja importante, né? Sempre tem alguma coisa importante para a gente falar. E a Janaína falou bem, né? Que a gente fica sempre nesse movimento de dizer quem vai primeiro, né? Eu acho que estamos juntos aí, estamos juntos de verdade, né? Não é um estamos juntos da boca para fora, não é um estamos juntos de parecido com algumas coisas que a gente tem visto aí, é um estamos juntos de verdade. Então, é muito bom estarmos aqui. Eu peço licença e agradeço e me coloco aqui nesse lugar de podermos dialogar, bater papo, conversar, conversa de comadre, de compadre, de vizinho, de amigos, de irmandade, para a gente fazer um movimento gostoso hoje, né? Muito grata por esse convite, por esse momento. Nós que agradecemos, Carlinha, nós que agradecemos, o Coletivo Muracilê é imensamente grato a todas as pessoas que acompanham e principalmente a todas as pessoas que aceitam os nossos convites para estar aqui. Já passou por aqui pessoas muito queridas aí pelo Brasil afora, conhecidas no mundo inteiro, mas vocês não são menos importantes. E hoje nós vamos falar de um assunto que vocês dominam e muito, que é do sagrado, né? Cuidando do nosso sagrado. E esse convite veio assim, como o IFA desejou, né? A gente está sempre nos contatos. A Carla, eu tive a oportunidade de conhecê-la em Itacaré, quando em 2014 eu fiz uma turnê aí pelo litoral do Brasil, conhecendo os quilombos, para dar início a um trabalho quilombola aqui em São Paulo. Na realidade já tinha iniciado, mas para conhecer um pouco mais, para me aprofundar um pouco mais, mesmo como quilombola, às vezes a gente se afasta das raízes. E eu estava justamente trocando sementes com o mestre Jorge Rasta lá em Itacaré, quando nós nos conhecemos. Então a semente é tudo isso, né? Semente é feminino, semente é aonde a vida surge, a vida surgindo das sementes. E aí essa vida se prolonga e as amizades se fortalecem. E a Janaína, sem dúvida nenhuma, está nesse elo também, porque é uma irmã que desde já tem um grande apreço. Nos falamos pouco tempo, mas a gente sabe que todo mundo que para aqui no Coletivo Bracilê é porque está escrito. Está escrito. Então, falando do sagrado feminino, falando do nosso sagrado, eu trago hoje essas duas estrelas, essas duas rainhas, porque vieram na Terra para brilhar. Eu não vou tecer comentários para vocês aqui hoje, até porque vocês, mulheres, principalmente mães, precisam e muito de todo o elogio do mundo. E eu sou filho de uma, né? Não posso fazer diferente. Então, desde já, agradeço mais uma vez a vocês. Eu vou começar com a Janaína, fazendo uma pergunta assim bem básica de algumas pessoas que me perguntaram como que é para ela estar e aceitar esse chamado de trabalhar com o sagrado. Na verdade, o chamado foi feito por mim mesma, né? Na nossa tradição, a gente acredita que somos nós que escolhemos o nosso pré-destino, né? Somos nós que fazemos a escolha do nosso propósito, do nosso ayamó, que a gente chama. Então, em algum momento, antes da minha reencarnação, eu estava lá aos pés do Olodumare, diante da minha ancestralidade, com a minha ancestralidade deliberando pelo meu ori, né, à frente de Exu, à frente de Orumilá e dos orixás, escolhendo o que eu vinha fazer aqui, né? É importante falar que esse momento a gente não tem consciência, porque a gente escolhe cada coisa, né? Que desespera a gente quando a gente... era isso? Né? Porque assusta. Né? E a gente falar diante de uma sociedade patriarcal, diante de uma sociedade com todas as características que a nossa sociedade tem, principalmente uma sociedade marcada pela barbárie do racismo, né? Falar que entender que o seu propósito foi vir ser uma sacerdotisa de uma tradição africana, né? Uma sacerdotisa de uma tecnologia ancestral africana, diante de uma comunidade que não respeita
essa episteme, que não respeita essa filosofia, que não entende enquanto algo grandioso, sofisticado, essa filosofia, é um desafio cotidiano, né? Então, aceitar o chamado, eu não sei se teve essa pergunta, se teve esse momento que alguém se aceita. Quando eu vi, eu já estava dentro. E a gente entende que o que a gente veio fazer aqui, o nosso propósito, é o que a gente mais ama fazer, né? Então, eu ouvi há pouco tempo agora de uma irmã minha dizendo onde a gente é mais forte, é onde a gente é mais fraco, né? Na nossa maior fortaleza mora a nossa maior fragilidade. Então, isso reverberou muito forte dentro de mim, porque é exatamente assim, o lugar que eu sou mais forte, é o lugar que eu sou mais frágil, né? Então, esse aceitamento do sagrado é algo que é parte de mim. Eu nunca consegui fazer outra coisa que não fosse algo ligado ao sagrado, né? E dentro da perspectiva do que é sagrado para a gente, que o profano está incluso, né? Complementar. Né? Não é, a gente precisa o tempo todo. Espero que daqui a algum tempo a gente não precise mais, né? Ter essas marcações da nossa filosofia e que a gente fale naturalmente. Quando falar de sagrado, sabe que a gente está falando de um sagrado que é completamente desconectado de algo que se pensa enquanto profano, uma sociedade cristã, enfim, ocidental, seja lá o nome que queiram dar, né? Então, a dimensão do sagrado para mim é essa dimensão do cotidiano, né? Eu me repito o tempo inteiro, eu falo que eu vim aqui para repetir mesmo, né? Eu vim aqui para reproduzir o que as minhas ancestrais já disseram, o que meus ancestrais já disseram. Eu sou feita, sou raspada e pintada numa casa importante, então saí com uma pena de papagaio na minha cabeça, então eu vim aqui para repetir, né? Vim aqui para reproduzir, não vim aqui falar nada novo. Sou uma terapeuta naturopata e fui buscar uma forma de simplesmente legitimar medicinas e práticas que a gente já se fazia dentro do terreiro, que já se faz dentro do terreiro. Essa é a minha pauta, é a nossa pauta cotidiana de conversa com a Carlinha, que também é uma terapeuta, e a gente fala, menina, o que é isso aqui que a gente faz? O que é isso aqui que a gente aprendeu? O que é isso aqui que a gente... Porque o tempo inteiro a gente se depara com uma medicina, né, uma prática medicinal que a gente viu e conheceu dentro do terreiro. Então, é isso, eu sou muito nova, né? Eu sou, como diz um grande mestre meu, eu sou uma Iá bebê, né? Já é uma Iá, mas é uma Iá bebê, porque a gente nasce com o nosso propósito, a gente é o que a gente é o que a gente veio fazer aqui, não é algo fora da gente. Então é difícil para mim, né? É difícil falar isso, é difícil me colocar como uma Iá, porque a gente não é treinada para ser uma rainha, é isso que uma Iá é. Né? Fiz aí uns testes, 4 test drive com os meus filhos, mas é um lugar ainda que eu estou chegando, né? Estou chegando aqui, dando oi, pedindo agô, ainda com muita dificuldade, aos trancos e barrancos, né? Foi um nascimento inesperado, né? Sair para quando a criança tem que nascer, a criança nasce, não espera a mãe estar com as pernas abertas, ela nasce, né? Então esse meu momento agora é um momento ainda de parto, né? De nascimento. Não tenho nenhum filho de santo raspado, pintado por mim. Tem muitas pessoas que cuidam, porque as pessoas chegam, né? Na hora que tem que chegar, as pessoas chegam e você não adianta mais você correr para o fundo do rio, que lá no fundo do rio mesmo as mamães estão lá dizendo, vambora, nega, tá na hora. Então não tem mais para onde correr, a não ser que você aceite viver num sofrimento, né? Porque a gente viver longe do nosso propósito, dentro da ideia da dimensão de medicina tradicional, Yorubá, por exemplo, se a gente se afastar do nosso propósito, né, a gente está diante de um Olocó, né, se a gente se afasta do nosso propósito, a gente entra em sofrimento. Né? Muitas patologias, muitas desorganizações mentais, elas são diagnosticadas a partir desse processo da gente, desse distanciamento do nosso propósito. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, por mais cansada que você esteja, eu e Carla, a gente fala isso o tempo todo, né? Tô morta, irmã, tô cansada, mas está feliz, porque faz o que gosta, porque passou o dia inteiro conversando, o dia inteiro entregando jogo e falando o que você ama fazer. Cada vez que a gente fala, como eu sou muito nova, ainda tem muito para aprender, né? Toda vez que a gente fala, toda vez que a gente tira um Odu, você está aprendendo, a Exu está te ensinando, né? Então, eu estou feliz, embora a felicidade para a gente não seja um estado de alegria,
né? A felicidade para a gente tem uma outra dimensão. A felicidade é um desafio cotidiano, né? Da gente todo dia se olhar e se enxergar enquanto um ser sagrado, né? Dentro do nosso cotidiano, com a casa bagunçada, as crianças correndo. Hoje eu prendi as crianças em outro lugar, elas estão, porque senão não é possível, não é assim fácil. Então, meus primos estão cuidando das crianças. Para eu estar aqui nessa paz, ó, tipo, tem um incenso aqui, uma aguinha, eles não estão em casa. Então, o meu sagrado é esse, ligado à minha vida cotidiana, né? Eu estou aqui conversando com vocês com um copo d'água na minha frente, porque se eu não estiver perto de água, eu não me sinto bem, eu não me sinto protegida, porque eu sou filha da... espero, né? Todos estamos, né? Todos porque estamos, senão, né? Então é isso, o sagrado para mim é o cotidiano, é você acordar todo dia, dormir todo dia, né? Existe uma dimensão do sagrado vivida em comunidade, porque para a gente é imprescindível, né? A gente não consegue, a nossa tradição não entende essa ideia do indivíduo, né? O indivíduo não existe na nossa tradição, a gente consegue pensar em singularidade, mas não em individualidade, porque, né? Enfim, né? Muitas teorias filosóficas falam sobre isso. Né? Então, Nietzsche, se tivesse conhecido Exu, não teria feito tanta... a gente já teria avançado mais um pouco no Ocidente. Então, a nossa grande estratégia é pensar o nosso cotidiano por essa dinâmica de Exu, né? Que não é uma dinâmica nova, né? É uma velha tecnologia, sim, mas que a gente ainda não pegou, segurou com a mão. A gente pegou e segurou com a mão para fazer ritual, para a gente viver o nosso cotidiano em comunidade. A gente precisa trazer isso para a nossa casa, precisa trazer isso para o nosso cotidiano. Né? A quartinha que despacha na porta tem que estar na porta da nossa casa também. Né? Porque senão nós que trabalhamos com... Eu e Carla, a gente brinca sempre dizendo que a gente está no hospital de campanha, né? Durante essa pandemia, parece que a gente está no hospital de campanha, que é o tempo todo recebendo ligação, o tempo inteiro cuidando das pessoas, nesse outro processo, que não são muitas vezes, né? Não são doenças do corpo físico, mas são doenças dos corpos energéticos. Então, de que forma que o iniciado lida com esse processo que a gente está vivendo agora? Né? Então, a gente conversou um pouquinho, Ari, antes de começar, e eu falo para a gente de axé. Eu acho que quem não é de axé não acha graça nenhuma do que eu falo, porque eu não traduzo as coisas que eu falo, eu não vou falar que eu ori a cabeça, porque ninguém falou que era arqué, eu estudei história, e quando iam falando, e eu que me virasse para procurar meu glossário, para saber o que eram aquelas palavras em grego. Né? Então, não que eu faça a mesma coisa, não é uma vingança, porque eu sou uma pessoa fofa e eu não vou me vingar das pessoas, mas eu falo diante da minha tradição. Né? Eu falo a partir da minha perspectiva, de uma tradição, né, que é muito antiga e que o Brasil deveria conhecer. Não deveria ser estranho a gente falar em Ori, a gente falar em Bori, a gente falar em Ebó, a gente falar em Ayamó, a gente falar em Ipim, não deveria ser estranho, já que fomos, né, colonizados também culturalmente pelo nosso povo. Então, essa dimensão do sagrado vem nesse susto cotidiano, mas que a gente segura firme, a gente aprendeu a segurar firme porque vieram muitas antes de nós, muitas deixaram as pistas para a gente caminhar. A gente está vivendo hoje um melzinho com açúcar, parece que é, né, um desespero, mas o que elas viveram aqui nessa terra, sim, foi o que foi. Eu não sei como eu, naquele momento, que eu faria, se eu estaria de joelho no pé de um santo, estaria correndo enlouquecida por dentro do mato para não meter a porrada, para não ser estuprada. Então, eu acho que a gente precisa carregar esse legado com amor, com cuidado, né? Segurar como um cristal e caminhar. A gente vai caminhando passo a passo, segurando na mão das irmãs. Carla mora em Salvador, eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu tenho irmãs que moram em São Paulo, que moram fora do país. A gente se fala todo dia, segurando na mão da outra todo dia, com calma. O que está acontecendo aí? Mas não será que não é isso? E sonhou o quê? E vamos embora devagarzinho. E a gente vai andando como elas ensinaram para a gente, né? Devagar. E é isso. Gratidão, Janaína, gratidão. Ó, já deram para vocês verem. Hoje vai ser um dia daqueles, uma live com muita, mas muita mesma alegria e também informação. Então, desde já, peço a vocês que compartilhem essa live para as pessoas que vocês acham que estão precisando saber um pouco mais e, acima de tudo, entender tudo o que veio de África, para que amanhã ou depois aprenda a respeitar, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que não entendeu
e não respeita porque não entendeu. Carlinha, chega para cá, depois eu vou fazer alguns apontamentos em cima da fala da Janaína, mas é a sua vez, irmã. Chega para cá, fofa toda. Venha. Estou aqui só ouvindo, né? Estou aqui só bebendo. Diga aí. Me diga, querido. Me diga, Eu vou meu te rei. agradecer mais uma vez a sua presença aqui, porque o coletivo está em festa, em receber duas lindas rainhas, né? Não só o Orum, mas como o Aie também está em festa, porque a gente está falando de ancestralidade, a gente está falando de África, né? E todos os nossos antepassados estão felizes por nós carregarmos essa responsabilidade, e responsabilidade com o sagrado é para poucos. A gente sabe muito bem disso. É para poucos. Então, eu me coloco nesse rol também de responsabilidade, porque, como já falei, fui encaminhado pelos orixás para seguir uma missão aqui. Já tentei negociar para voltar para a Bahia, mas é aqui, né? Não tem jeito. A Carlinha bem sabe disso. Então, aqui estou, levando um trabalho no Quilombo e fortalecendo os nossos, ainda mais nesse momento de pandemia, que é bem difícil, está sendo bem difícil para o nosso povo. Estou ao lado de povos primários, né, de aldeias indígenas, tanto de Irexacás quanto de Guarani, são irmãos, são parentes que nos fortalecem todo dia, e a gente tem que dar graças por também ser colocado ao lado de pessoas e de irmandades que são orientadores nossos também. E a mesma pergunta que eu fiz para a Janaína, eu vou te fazer, Carminha. Como que foi para você aceitar esse chamado aí? Porque eu fiz a pergunta e depois eu vou falar como que foi para mim, né? Porque tem muitas pessoas que nos acompanham aqui que sabem como que é como foi esse momento para mim. Eu gosto de ouvir Janaína quando ela fala desse processo da escolha, né? Tem uma coisa da escolha que é muito importante de pensar, porque às vezes a gente se atrapalha e acha que é uma obrigação, que é uma imposição, que é algo que a gente está só de fantoche, né, de bonequinho de posto, que o vento vai e a gente vai se balançando. E não é assim. E se não é assim, a gente não pode aceitar, né, ou querer achar que é normal viver dessa forma. Então, a minha fala, quando vem essa questão de falar sobre o que é, desse processo aí, né, do sagrado, do trabalho, para mim sempre é dizer que eu sou o que eu sou e pronto, né? Não é uma síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim, não, né? Porque a gente está sempre fazendo alguma coisa diferente, mas o processo de compreender que isso é parte de mim. Então, para além do que eu consigo vislumbrar, por exemplo, dentro de uma religião, eu preciso saber o que eu consigo fazer na vida fora, por exemplo, quem está nos templos, quem está no terreiro, quem está nas igrejas, precisa se responder o que é que faz fora das paredes, né? Para que a gente consiga falar do que realmente a gente veio fazer aqui, né? Então, para mim, de verdade, uma pessoa me perguntou outro dia, não sei se ele está aí agora, mas ele me perguntou outro dia, como foi para você quando você começou a se comunicar com a espiritualidade? E eu falei, não sei. Eu respondi que eu não sabia, porque de fato eu não sei. Para mim não existiu esse momento quando começou. Para mim sempre foi, sempre aconteceu. Eu posso falar do momento em que eu percebi que outras pessoas não se relacionavam com a espiritualidade como eu achava que todo mundo se relacionava. Então, eu fui uma criança que sonhava, eu fui uma criança que alguns vão dizer que tinha amigos espirituais, amigos invisíveis, né? Amiguinhos invisíveis, outros vão dizer que era uma criança que introspectiva, que ficava calada, e eu não me lembro de ser calada, eu me lembro de estar sempre conversando. Agora, com quem eu conversava,
talvez as pessoas ali não entendessem. Então, nunca existiu um momento, também não acho, né? Não achava também, eu acredito, que eram mundos separados, que tinha o mundo do lado de lá e o mundo do lado de cá. Para mim, nunca foi isso. Para mim, sempre foi todo mundo fazendo parte de tudo. Quando Janaína falou da água, eu me virei aqui porque eu estou com as plantas aqui ao lado e com os cristais, né? E aí depois a Ari até falou de cristais. Para algumas pessoas, isso são só pedras, são, sei lá, enfeites, são coisas assim. Mas para mim, é extremamente sagrado, é extremamente poderoso. É importante estar ao lado de plantas, é importante ter a água, como a Janaína falou, é importante ter o cristal, e eu vou até dizer que o cristal não está aqui por causa da live, não. Ele está aqui porque ele fica aqui, porque o lugar dele é aqui, né? É aqui exatamente onde eu estou. Compõe, assim como tem uma cadeira onde eu estou sentada, tem um banco, tem um sofá, tem não sei o que, tem uma mesa, tem também cristais e plantas, tapete, tem várias coisas. E tudo isso é parte de um processo de me sentir ancorada, de me sentir bem, de repente eu olhar para a planta e perceber que ela está murchando, e perceber que alguma coisa está acontecendo, olhar para o cristal e perceber que ele não está translúcido, que ele não está transparente, e que alguma coisa aconteceu, é ver um anel com o cristal se partir, né? É perceber a água ficar turva e perceber que alguma coisa está acontecendo, é começar a sentir um cheiro diferente em casa, né? E que você sabe que não é porque você mora na periferia que tem esgoto, ou você sabe que não é porque tem uma planta muito cheirosa, né? Para dizer de um cheiro que não é bom e de um cheiro que é muito bom. E você saber que isso é parte do processo dos sinais, da conversa, do diálogo, isso é parte do que a espiritualidade está falando. Quer dizer, isso é o que eu acho, né? Isso é como sempre foi para mim. E, obviamente, isso chega para tudo na vida. Então, o relacionamento, os relacionamentos, as relações, a família, a religião, quando foi o momento de religião, o trabalho profissional, a estudante, a profissional, tudo tem isso, porque eu sou tudo isso, eu sou assim, né? Para mim, tudo isso é parte de um processo. Quando Janaína, ela falou que ela é naturopata, então, de repente, eu estou com uma situação, uma questão de saúde, em que alguém vai falar de uma intolerância, alguém vai falar de um processo de alergia, de quizila até, talvez, e eu vou conversar com ela e vou dizer assim, tal coisa assim aconteceu comigo, né? E não preciso marcar com ela na agenda uma conversa para falar disso, né? Eu devo reverenciar a profissional, mas entender que de repente eu posso conversar com ela nesse lugar de irmandade e dizer assim, olha, aconteceu tal coisa assim, tal e tal, e ela vai dizer para mim e isso, e aquilo outro. Eu vou abrir, né, a página do Instagram, eu vou abrir o Instagram, né, de repente vai ter ali uma postagem dela no Facebook, não sei o quê, uma mensagem que ela mandou, uma música que ela cantou, e de repente já vem uma resposta, porque isso é parte dela. Então, escrever é parte dela, cantar é parte dela. Quando eu converso com você, Ari, tem várias coisas que são parte, né, desse Ari que a gente me conheceu lá, que a gente se conheceu lá na Casa do Boneco, eu não lembrava que tinha tanto tempo, foi em 2014, meu Deus, quanto tempo. Essa coisa da semente, né, do germinar, do brotar, do florir, né, de repente uma folha secar e daqui a pouco ela volta para a terra, e todo esse processo, né? Então isso é parte de você e isso é parte da nossa relação. Então a gente essa coisa de perceber esse sagrado no trabalho ou né, na minha vida, isso é desde sempre, né? Não tem um momento que isso veio, ou que vai, ou que foi assim, ou começou.
assim, mas eu acho que a grande questão para mim é o momento em que eu me dou conta da potência disso, né? Me dou conta de como isso é importante e de como isso faz diferença exatamente nesse universo aí que você e Janaína falaram, né? Que você, Ari e Janaína falaram. Do que está acontecendo, quando Janaína fala de ser mãe de 4 meninos, na sociedade racista, não sei o quê. Eu sou uma mulher, todo mundo já sabe essa conversa, eu sou uma mulher que eu sempre percebi, né, ainda uma menina, eu me percebia como uma menina preta, uma menina de padrões completamente diferentes, o cabelo, o olho, o corpo, né, uma mulher gorda, uma mulher preta, uma mulher com cabelos com dread, uma mulher que da periferia, uma mulher que já viajou para aqui, para ali, para lá, uma mulher que não tem filhos paridos, uma mulher que não tem isso, não tem aquilo, mas que tem aquilo e tem aquilo outro. São vários padrões que as pessoas esperavam, que eu não cumpri, ainda bem, e tem vários outros que ninguém esperava e que eu fui lá e disse assim, não, mas... aí você me dá umas carteiradas, né? Mas eu sou isso aqui, sabia disso, tipo assim, né? E tudo isso só é possível, e eu ser essa pessoa que eu sou hoje só é possível porque eu compreendi esse lugar do sagrado na minha vida, né? Foi fácil para mim compreender, porque ele foi parte de todo o processo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, por exemplo, a minha família, tanto materna quanto paterna, é de uma diversidade religiosa potente. Agora, o que certamente nos une muito é a fé e a espiritualidade. Esse processo de lidar com a espiritualidade e com a fé sempre foi muito presente. Ninguém deixou de fazer nada na vida colocando essa coisa de se Deus quiser, né? Quando Deus permitir. Nunca teve isso, mas sempre teve o processo da fé, de saber de que vai resolver, de acreditar, isso que hoje chamam de cocriar, chamam de cancelar, chamam de limpar a crença, chamam de várias coisas que a gente sempre fez, né? Claro que hoje existem técnicas, existem olhares outros, existem outras questões, mas isso eu vivenciei na minha família. Então, é uma coisa diferente também o fato de eu ter vivenciado isso na minha família. Não foi consciente, nem foi intencional de ninguém despertar isso em ninguém, mas isso sempre foi parte do nosso processo, sempre foi natural. Por isso que eu digo que, para mim, né, sempre foi muito natural, e esse que a Janaína fala de esse pré-acordo, né? Antes, para mim, é isso também. É isso que veio antes e que fez com que a coisa acontecesse e eu já soubesse que eu era isso mesmo o caminho. Tanto que eu refiz minha rota, né? Até isso eu fiz o diferente, né? Eu fiz também o diferentinho. Vocês sabem disso. A diferentona. Hashtag a diferentona sou eu, né? Adoro. Perfeito, Carla, perfeito. Agradecemos mais uma vez, né, esse início de fala muito rico e verdadeiro, acima de tudo, né? A gente que está no sagrado, a gente acaba entendendo que a veracidade, trabalhar com a verdade é sempre melhor e vai nos fazer muito, muito mais felizes. Você falou de N coisas, a Janaína falou de N coisas aqui, que a gente ia precisar de 3, 4, 5 horas de live ou mais, ou chamar vocês novamente para poder, né, estar em outra live. Com certeza nós vamos chamar, porque já viu que tem potencialidade para estar onde está, e nós temos que valorizar muito os nossos conhecimentos, principalmente as nossas rainhas pretas, que são mulheres de muito conhecimento, que são mulheres que vai realmente atrás dessa busca ancestral, e nós só agradecemos porque sabemos que sem vocês nós não somos nada. O universo depende e muito do sagrado feminino. E para falar desse sagrado feminino com mais propriedade, eu estou assim encantado e vou trazer aqui para vocês também, que eu acho que vocês já viram, o filme Oriki, que é um filme lindo e que fala do sagrado também, para quem entende, da forma como entende, que é um filme que foi desenvolvido pela irmã, pela Pamela, que está lá na Bahia, e esse filme me tocou muito desde a primeira vez que eu vi.
e eu espero que a gente consiga ver junto agora nesse momento, e as pessoas que nos acompanham e que estão compartilhando essa live, para que a gente possa expandir o conhecimento para quem realmente queira. Eu sempre falo isso, né? Eu nunca falo pro vento, né? Tempo usará tempo, mas eu sempre estou falando para as pessoas que queiram realmente saber, conhecer e principalmente respeitar o nosso sagrado, acima de tudo. Então, eu vou trazer o filme Oriki aqui para que a gente possa, dentro da percepção de cada um de vocês também fazer a colocação do que esse sagrado, visualizando o filme Oriki. A febre está à espreita. Iku, a morte, transita em todos os continentes. Ceifa brancos, orientais, negros, pobres e ricos. Ceifam sonhos e amanhãs, o homem de fé e o ateu. O que tem o ori próspero, o que tem o ori burucu. A febre está à espreita e mostra o caminho a Iku. O Mulu já foi chamado. Não quer nenhum banquete. Dispensa o Olubagé. O Molu conhece a peste e a solidão. O Mulu se entranha na floresta. Nela, encontra a água das corredeiras. E Oxum. Nela encontra Ossanha. O Sanha abre os olhos de enxergar no escuro. Vê que Iku se disfarça de febre. Examina as folhas de peregum. Examina as flores que brotam no sol quente. Manipula as ervas que nascem na beira do rio. Yansan quer guerrear com Iku. Grita a tempo, que ele pare, num instante apenas. Tempo para cabisbaixo. Yansan faz os bambuzais cantarem. Todos os orixás ouvem e cedem suas próprias folhas, favas e sementes ao sangue. Tempo está parado para que haja tempo. O sonho se recolhe entre cabaças e folhas. O Molu e Yansan dançam para entreter Iku. O Xumaré serpenteia no céu, tornando-se ponte entre a floresta e todas as nações do norte e do oriente. Ossanha trabalha. O Sanha vencerá Iku. O Mulu quer exterminar a febre. O Molu vencerá Iku. Yansan desperta o Batalá. O Batalá apazigua as almas. A água esfriará a febre. Yansan vencerá Iku. O Batalá vencerá Iku. O Mulu ajoelha, bate 7 vezes com seu cajado na terra. Levanta e cobre a humanidade com seu azer. O Molu vencerá Iku. Ossanha chega com seu preparo de ervas, favas e flores e sementes. Ossanha descobriu o remédio. Ossanha já escolheu as pessoas que receberão o segredo. O Xumaré leva o segredo através do seu arco de cores até a humanidade. O Batalá apazigua Iku. Tempo recomeça a girar. Haverá tempo, Haverá tempo. haverá tempo, Haverá tempo. haverá tempo, Haverá tempo. haverá tempo, Haverá tempo. haverá tempo, haverá tempo, haverá tempo, haverá tempo. Haverá tempo de plantar,
Haverá tempo de colher, tempo de curar. Haverá tempo de viver, tempo de ser ou de não ser, tempo de apenas ceder, de batalha, de guerrear, tempo de esquecer de lembrar. E quanto tempo tem? Haverá tempo intemporal, tempo de Obaluaê, Oxumaré, cobra coral. Tempo do vento de Ançã, tempo de Ossan pra curar. Folha do tempo já caiu, do Pachoro, de Obatalá, de Omolu, de Angorô, de Matamba e de Baba. Tempo do verde das mãos firmes de Catendê, Madacaiá. De todo tempo tem, mas há um tempo pra curar. De todo tempo tem, mas há um tempo tem para curar. O tempo, ororiqui, tempo, ororiqui, tempo. De todo tempo tem, mas há um tempo pra curar. É isso, haverá tempo, né? Haverá tempo. Eu acredito que esse filme ele traz muitas reflexões para todos nós. A gente percebe que esse tempo também é pedido para que a gente possa retornar ao seio da África mãe, para que a gente possa retornar a tudo que há de mais sagrado e buscar conhecer e se reconectar com as nossas ancestralidades. Sabemos que o respeito ele vem acima de tudo. Nós respeitamos e nós exigimos respeito. E o sagrado é isso. O sagrado é, acima de tudo, falar da terra. Meninas, rainhas, mulheres, nós estamos aqui para agradecer mais uma vez a presença de vocês. E após passar esse filme Oriki, que vocês traduzam na emoção de vocês aí como que é ouvir o Oriki e como que seria o sagrado traduzido em muitas palavras dentro do filme Oriki. Fica à vontade, Carlinha. Você está quebrando. Como é que fala isso? Protocolo, é? Você me chamou. Deixa a Janaína falar, menino, que ela estava falando antes. Carlinha, fica à vontade, o quilombo é nosso. Pode passar, pode passar a vez, não tem problema. Eu vou só comentar essa questão do que o Molu não quer comer, né? Está dispensando o panigé e tudo mais. Porque a gente conversou sobre isso essa semana, né? Então eu vou deixar a Janaína falar sobre isso, por favor. E a Janaína. Né? O quilombo é nosso, aqui é em tempo de África. Deixa aí a falar aí. Deixa aí a Janaína falar aí. A gente não pode falar o que a gente conversa, não. Ela sabe que a gente não pode falar o que a gente conversa. Pode não, né? Que a gente vai presa. Ela sabe que a gente não pode falar o que a gente conversa. Mas sobre o Molu não querer comer, a gente não tem que falar nada mesmo, né? Está em agosto, hoje é 16 de agosto, né? A Totô. E a gente peça a misericórdia a Nanã, né?
a mãe da água, a mãe da lama, da onde tudo sai, da onde tudo volta. A gente peça, a única coisa que a gente pode pedir ao Baluaê hoje é misericórdia. Misericórdia, que nós estejamos debaixo das suas palhas. A gente não precisou de pandemia, a gente não precisou de desespero para a gente acreditar que uma doença poderia acometer um país, um continente e o planeta Terra, porque a gente sempre viu o Baluaê dançar no barracão, riscando os 4 cantos do mundo, e todo mundo abaixava em reverência ao Senhor da Doença, né? Que é o que o Baluaê é, o Senhor da Doença, uma doença entendida dentro de uma perspectiva medicinal tradicional, uma doença que fortalece o nosso organismo, né? Então, sendo assim, o Senhor da Doença e o Senhor da Cura. Então, o que a gente pode pedir ao Baluaê no dia de hoje é misericórdia, pedir a Nanã, estamos todos de joelho, né? É como se a gente estivesse fazendo um grande olubagé desde que isso tudo começou, né? Pedindo ao Baluaê naquele silêncio do olubagé, naquele cansaço do olubagé, né? De horas e horas cantando, horas e horas comendo, né? Ver as pessoas comendo uma folha de mamona, né? Com a folha do corpo, com aquela devoção que a gente sempre comeu, pedindo que livrasse a gente da doença, o ebó que se faz antes, o ebó que se faz no final, todas as medicinas que se faz dentro de um terreiro para que nosso corpo seja fortalecido. Então, diante do que está acontecendo, eu não tenho absolutamente nada a dizer, não tenho legitimidade para falar, né? Somente pedir misericórdia ao Baluaê, misericórdia à mãe do Baluaê, a Nanã, né? Misericórdia às águas, a Iemanjá, a areia da praia, porque eu não vou deixar de dizer, né? Quando dá ruim, né? E foi quem criou o Baluaê, quem curou das suas feridas. Então, a gente pede todos os dias misericórdia, que a gente esteja debaixo das suas palhas, debaixo da sua cabana de palha. É isso que a gente pede o tempo todo. Sobre o filme, lindo, emocionante, né? Parabéns a todos que participaram, muito, muito bonito. E aí me toca num lugar, oriki é uma palavra que me toca muito, as palavras iorubás me tocam muito forte, eu converso muito isso com o meu professor, né? Como a gente, uma palavra traduzida, né? Um texto muda a vida da gente. Uma palavra traduzida, nosso nome traduzido, nosso urocó traduzido, muda completamente a nossa perspectiva da vida, né? Muda completamente. Saber que a gente faz beré no corpo, né? Na medicina tradicional chinesa, tem uma medicina chamada acupuntura, que se faz cortes no corpo da pessoa com agulha, vários furinhos e vários pontos energéticos do nosso corpo. Isso não é nenhum voodoo, isso não é nenhuma coisa que não pode falar, isso não é nada que ninguém sai desesperado. É lindo ver a acupuntura, a gente também tem, chama beré, a gente abre, coloca uma medicina dentro, e a beré, na tradução literal, significa início. Então, cada vez que a gente faz um beré, a gente pode reiniciar, recomeçar. Então, a gente lançar a mão da nossa tradição, lançar a mão das nossas medicinas feitas, que não é... Quando a gente fala em medicina tradicional iorubá, parece que a gente vai falar algo completamente à parte do que a gente viveu dentro do terreiro. Meu maior remédio, se eu estou viva hoje aqui, diante de tudo que eu vivi e passei na minha vida, diante dos desesperos e das loucuras que eu fui apresentada, diante dos tropeços que tive, diante de tudo que se apresentou na minha vida, se estou aqui hoje, eu devo a minha iniciação ao cabelo que caiu na mão de Dona Beata e seu Adailto, minha mãe pequena, a mãe Neuza, e a Dó e a Ivete, todas as pessoas que me iniciaram. Se eu estou viva aqui hoje, eu só devo a minha iniciação, mais nada. E eu penso que se as pessoas soubessem, se os iniciados principalmente soubessem, o grande poder, e aí quando eu digo saber, não é saber orô, não é saber ritual, não é saber segredo, não é saber nada disso, que só quem tem que saber é um sacerdote, uma sacerdotisa. Eu digo o poder medicinal de cada ritual, a profundidade de cada medicina que a gente leva, né? A profundidade de um banho medicinal, de plantas de ar, plantas de água, plantas de fogo,
misturadas, planta gum, planta heró, planta de excitação. A medicina Ayurveda fala disso sem vergonha. E por que a gente não pode falar? Né? Por que a gente não pode falar que um pote de barro enterrado no chão acelera um processo de decomposição das folhas e esse processo de fermentação fortalece o nosso organismo de uma forma absurda? Então, a gente precisa falar das nossas medicinas, né? Então, quando eu penso em Oriki, sobre um poema louvação, sobre poemas que louvam os feitos dos grandes e das grandes divindades, como o nosso Ori, por exemplo, eu não consigo... A palavra Oriki me remete automaticamente a uma experiência que eu vivi de um Oriki que foi recitado à minha cabeça como um Bori, né? Porque a gente toma Bori o tempo inteiro, né? Quando alguém fala com a gente, quando um mais velho abençoa a gente, quem está ligada no rolê, quem está ligado no movimento, pede bênção o tempo inteiro, porque a gente sabe o que significa uma bênção de um mais velho, né? Então, eu recebi um Oriki quando eu tinha acabado de parir um filho, eu estava num processo depressivo, e enfim, é uma história longa, mas para encurtar, eu fui convidada pela minha IA para ir com ela num lugar, uma palestra que ela ia dar, né, sobre plantas medicinais. E aí a gente foi juntas, eu fui junta segurando meu nenenzinho no colo, com meu ex-companheiro do lado, o meu pai de santo do outro, e ela foi contando a vida, a história, os três de Ogum, o meu filho estava no colo, o ex-marido do lado, meu pai de santo do outro, os três de Ogum, que é diante de Ogum que a gente faz acordo, é diante de Ogum que a gente diz a verdade, que é diante de Ogum que a gente recomeça, que a gente abre caminho. E aí ela começou a contar a vida dela e tal, né, falando de coisas aleatórias, e aí de repente ela olhou para mim e falou: "Você conhece o bolo de Puba?" Aí eu nunca tinha ido para Salvador, né? Então não conhecia ainda o bolo de Puba. E aí eu falei: "Não, Iá." E ela falou: "É o bolo que eu mais gosto, o bolo mais gostoso que eu já comi é um bolo de Puba." E começou a me ensinar a receita do bolo de Puba, né? E começou a falar, e eu, né, meio que não tinha muito a ver com aquele movimento que a gente estava ali, uma receita de bolo. Mas aí, um certo momento, ela me olhou, ela tinha uma mania de colocar, quando ela colocava a mão aqui na boca, assim, sabia que era um negócio sério que estava acontecendo. Eu falei: isso não é uma receita. E aí, mas também não tive naquele momento a dimensão do que era, ela me explicou, né? Para vocês dois que sou baiana, eu não vou ensinar a fazer um bolo de puba, que eu não sou maluca, né? Mas ela me falou do início ao fim de uma mandioca que apodrece, de uma mandioca que fica com um cheiro horrível. A gente que já teve mandioca, quem já sentiu o cheiro de mandioca podre sabe como é que é. E aí, num determinado momento, ela olhou para mim e falou: a mandioca apodrece, quem não conhece, joga fora. Mas quem conhece, quem sabe, ela me olhou bem fundo nos meus olhos, sabe que dali sai a melhor farinha e a farinha mais gostosa de um bolo delicioso que eu amo muito. E aí eu fiquei, né, com aquela receita na cabeça. Depois eu fui pesquisar sobre os processos do bolo de Puba, vi que é onda, né, espremer, é o processo da nossa vida, né? É o girar do ocotô na nossa vida cotidiana, né? Espreme, peneira, apodrece, né? E aí eu fui entendendo até que um dia eu falei: era um Oriki. Ela estava fazendo um Oriki para minha cabeça. Quando eu fui entender como é que era o processo da feitura do bolo de Puba, eu entendi que ela estava recitando um Oriki para minha cabeça. Ela estava me contando uma história boba. Os mitos são histórias bobas, né? E aquilo fez um sentido tão forte na minha vida, né? Tão grande na minha vida, quando eu tive a dimensão que eu tive um Oriki recitado para o meu Ori, num momento que eu estava num desequilíbrio mental, né? Que quando eu falo em Oriki, eu só lembro disso, né? Eu só lembro dela. Então, eu penso que a minha vida é esse processo do bolo de Puba, né? É apodrecer, só que ele não é linear, né? Nosso tempo não é um tempo linear, é um tempo de Exu, né? Que mata um pássaro hoje com a pedra que jogou ontem. Então, a gente apodrece, passa pela peneira, é espremida, sai a farinha, daqui a pouco apodrece de novo e volta para a peneira. Então, é um processo, né, do xirê, da capoeira, do jongo. A gente está girando o tempo inteiro num samba de roda, que é o Okotô de Exu. Então, quando falo em Oriki, eu sempre lembro do Oriki que eu tive honrosamente
recitado para minha cabeça como uma receita de bolo, porque assim são a sabedoria ancestral, é simples, né, com uma profundidade, uma sofisticação filosófica absurdamente grandiosa, mas simples, para qualquer cabeça, inclusive uma cabeça que está num processo de adoecimento, está com a mandioca podre, consegue entender e ouvir. Então, eu venho fazendo da minha vida, às vezes podre, às vezes na peneira, às vezes a farinha, às vezes um bolo bonito, né? Venho fazendo na minha vida esse bolo de puba que espero que quando ficar pronto eu possa entregar em homenagem à minha Iá, que tanto me impulsionou, né? Como Exu, né? Que ela é, tanto me impulsionou, tanto me empurrou, tanto disse vambora, vambora, e a própria história dela, a própria história das mulheres da minha família é um oriki a minha vida, né? Cada vez que eu penso, nossa, tá difícil aqui, é só olhar para minha madrinha, é só olhar para as minhas tias, é só olhar para minha avó, é só olhar para minha mãe, é só olhar para tudo que elas viveram, para as mulheres do meu axé, é só olhar que eu vou ver que Janaína, neguinha, se levante e ande, porque já foi coisa, já passou, foi água debaixo dessa ponte. Então você é só mais uma gota, né? Então caminhe, continue, o rio flui, né? Eu sou parte de Deus, né? Porque se sou parte de Iemanjá, e Iemanjá é parte de Olodumare, eu sou parte de Olodumare. Então eu não estou aqui sozinha, meu corpo não levanta da cama sozinha, meu corpo não sonha sozinha, meu corpo não escova o dente sozinha, meu corpo não come sozinho, meu corpo não transa sozinha, nada meu é sozinha, tudo meu é minha multidão, minha gente toda que mora dentro de mim. Então, quando eu penso em Oriki, eu penso num grande ebó que a gente pode receber o tempo inteiro, né? Que a gente recebe o tempo inteiro, como cantiga, como ofó, como itã, né? Esse conjunto, o conjunto de odus, da onde vem o Zé Itã, é um útero feminino, né? E a Odu Lobodé é uma mulher, então o universo é feminino, né? Então nós somos parte disso tudo e a gente está aqui achando que não é nada. Não é possível que a gente pense que não é nada. A gente é parte de um grande útero, né? Nós somos sementes de um grande útero e representando um grande útero, né? A nossa cabaça representa, a nossa barriga representa esse grande útero. Então, a nossa não tem outra, não tem o que fazer que não seja fluir. Não dá para estagnar, né? Não dá para parar, não dá para pensar que minha vida está uma merda e eu não consigo nada, e eu sou nada, eu sou ninguém. Quando você olha a dimensão da ancestralidade, não tem como, você não consegue pensar assim. Vamos olhar para você e falar, bonita. Embora que você é só um elo. E se você é um elo, você está fazendo aqui a missão, é igual videogame, né? Então não dá para parar, não. Se você parar, você para todo um fluxo de potência de axé que a gente recebe, né? Então, quando a Carla falou dos amigos imaginários, né? Ela quer entrar numa conversa que a gente não vai acabar se a gente começar a falar nisso, entendeu? Da galera que anda com a gente dentro de casa, né? Hoje eu estou adorando andar de máscara, que a gente pode falar as coisas na rua, pode falar sozinha na rua. Vocês falando disso, agô, meninas. Rainhas, agô. Falando disso, eu só lembro de uma pessoa que me vem à mente aqui, que recentemente eu revelei para ela que ela fazia várias reuniões, né? Reuniões internas com ela mesma. Inclusive, eu mando um grande abraço, um grande beijo. Rapaz, o que é reunião? Quando vai reunir para ver quem vai passar na frente, né? Então, mas essas reuniões geralmente são bem proveitosas, né? São reuniões calculadas, reuniões que a ancestralidade envia para seguir sempre os bons caminhos. O que a gente descobre, na verdade, é que veio uma para passar na frente, né? Então, no meu caso, né, a Iá, quando chegou e falou, meninas, para dentro, porque agora sou eu, porque fui eu que escolhi, né? Fui eu que vim com um propósito na mão. Então, as outras foram deixando ela passar na frente, já que queria ser professora universitária, e a Iá é tão generosa, né? Essa função de mãe é tão generosa que ela consegue abraçar todas as minhas múltiplas possibilidades, todas as minhas múltiplas potências, eu consigo colocar em prática o que eu realmente gosto de fazer, né? Estou agora
gestando um livro. Então, era algo que poderia ser parte de umas de mim, que seria, na verdade, uma grande frustração na minha vida, só que não tem frustração quando a gente vem para fazer o nosso propósito, não falta recursos, como diz Babaonan, não falta recursos para realizar o que eu vim fazer aqui, não te falta recursos, e tudo que precisa está em volta de você. Então, a gente realmente olha com calminha mesmo para aquela plantinha ali que está nascendo no cantinho, e quando vai ver a planta que você está precisando naquele momento. Então, axé, a gente está feliz com os nossos... E felicidade não é um estado de alegria, felicidade é um estado na nossa mente, né? E que é só a gente estar completamente em equilíbrio com o nosso ori, em equilíbrio com o nosso ayamó, custe o que custar, que muitas vezes custa muito, né? Custa muito mesmo, custa pessoas, custa lugares, custa possibilidade, custa crescimento, custa amores, custa um monte de coisa, mas é o nosso propósito, a gente segura firme e vai, e a gente chega lá, né? É isso, Janaína. Gratidão mais uma vez, as suas colocações perfeitas. Estamos todos aqui, o pessoal aqui no chat aqui tá... Ainda bem que eu não tô vendo. Tá encantado aqui no chat. Como eu tô aqui na plataforma digital, né, na nave mãe, volta e meia eu vou soltando algumas frases aqui. Eu tava preocupada de ser aquela live do Instagram que a gente fica vendo aquelas... E eu jamais vou me concentrar, gente. Vai ficar vendo quem é que tá falando alguma coisa. Uma pessoa concentrada. Não, mas tá maravilhoso, tá maravilhoso. O pessoal agradecendo aqui conversando nós três só. A Vera Lúcia tá agradecendo aí o aprendizado. Tem o Paulo também agradecendo o aprendizado. Eu tinha certeza que quem me rege e me guia ia me colocar em berço esplêndido e nos braços de duas rainhas. Epa, que babá. Que pudesse abrilhantar essa nossa noite de domingo com muito, mas muito conhecimento. E é óbvio, representando aqui o Coletivo Muracilê, só tenho mais uma vez que agradecer a vocês, né, que estão dando um show. Carlinha com esse jeito menina de ser, esse olhar meigo, aí vai longe, viu? Opa aí, ó. Eu fico aqui só olhando vocês. Eu sempre digo, Janaína fala muito da nossa vibração mor, né? Que vem das águas salgadas, das águas sagradas. E eu sempre falo, né? Estou num estágio aqui quietinha, bem aquietadinha, bem em agosto, né? Eu estou bem em agosto mesmo. Mas, e eu gosto quando as pessoas falam desse olhar, né? Desse aquietamento, dessa coisa minha, né? Eu gosto muito desse estado. Mas eu sempre digo, cuidado, porque o mesmo mar, quando você pisa ali na prainha, que você vai chegando, aquela coisa gostosa, aquela coisa que a onda vai chegando, e aí você fala, ai, ela veio me receber, oba! Essa mesma que vem de lá, pô, tsunami. Adoro isso, então é isso. Eu sei muito bem o que é isso. A última vez que eu estive no mar, eu fui muito bem recebido. É isso. Pois é, fica aí dizendo que você... a sereia afoga. Fica aí dizendo que você... tá aqui em berço esplêndido, não te digo nada. Uma hora o negócio vira, a maré vira, tu vai ver aí. Você tá ali, você tá sozinho, viu? Mas ele é de Albatalaia, ele é de Albatalaia, misericórdia. E a gente vai, com certeza, nós vamos estar nesse elo cada vez mais fortalecidos, não só através dessa live, a gente já está fortalecido, né? Mas através dos conhecimentos que tem vindo sendo colocado aqui nessa live, a gente percebe que cada um, né, tem uma missão aí consagrado. Muitas pessoas que estão acompanhando essa live acharam que a gente ia entrar num viés talvez totalmente complicado para alguns que não são iniciados, né? Como eu falei, as coisas do sagrado realmente, que a gente precisa realmente saber, a gente fala com os que nós temos a orientação para falar e que são
realmente iniciado no sagrado, porque tem muitas das coisas que as pessoas precisam conhecer a partir do momento que se iniciar. Eu, como Ogã, percebo também a felicidade de muitas requedes, de muitas pessoas que passam pelo barracão, que passam pela iniciação, e a felicidade não só de uma vida próspera, né? Porque muitas pessoas acreditam que nós estamos se reconectando com o sagrado porque estamos procurando riqueza, e não é isso. Nós estamos procurando cada vez mais nos conhecer e conhecer o nosso interior e conhecer a Mãe África. Essa coisa do enriquecer a gente deixa para outras pessoas que não vale nem a pena dizer o nome, que só pensa no dinheiro, que só pensa realmente na coisa do poder, no que o ferrugem come, né? E a traça corrói. Então, falar do sagrado para mim pedir a Go mais uma vez, falar de folhas, né? É falar da nossa cura. E eu chamo para vocês agora para a gente, nessa segunda rodada, falar um pouco mais das nossas folhas, falar de Ossan, falar de quem realmente traz a cura medicinal, a cura ancestral. Não essa cura que está lá na drogaria, né? Que já tem o nome droga, né? Então a gente precisa conhecer mais as nossas folhas, a gente precisa conhecer. Mais cedo eu conversava com uma tia minha, que a convidei para assistir a live, e eu tenho certeza que se ela estiver acompanhando, ela vai estar muito emocionada por conta de todo esse aprendizado que a mãe dela, que é a minha avó, nos trouxe, né? De um simples chá de trançage, que é a planta que eu amo. As pessoas que me conhecem aí sabem que eu saio do ano, aqui em São Paulo, então, doando trançagem para todo mundo, né? Porque eu tenho muita trançagem aqui no Quilombo, muita trançagem, e uma planta com riquíssimo teor de anti-inflamatório, e que a gente não precisa, muitas vezes, estar enriquecendo esse sistema farmacêutico, que, porventura, é um ciclo vicioso, ele só vai girando, girando, e fazendo com que você tenha mais doenças, e isso é uma coisa que a sociedade precisa aprender com o sagrado. Então eu chamo para vocês, nesse momento, para a gente dialogar um pouco sobre as folhas. Carlinha está ansiosa. Carlinha está ansiosa. Eu tô olhando, sabe, o chão, é porque eu não sei se é possível mudar a câmera. Eu acho que não, né? Não, acho que não consegue Se você mudar conseguir a colocar o câmera seu celular deitado, enquanto isso a Janaína vem para a o meu roda tá de conversa. deitadinho. O meu tá deitado. Coloca o seu deitado. Não, mudar a câmera, na verdade, ao invés de usar a frontal, usar a traseira. Porque você foi falando da folha, e eu queria mostrar primeiro eu queria mostrar que o que está segurando o meu celular é um vaso de planta, né? E dizer que, enquanto Janaína falava, e ainda bem que a câmera estava desligada, era um outro jarro que caiu no chão. Uma coisa específica que a Janaína falou, e depois a gente vai para os bastidores contar essa fofoca, né? Do qual foi a parte que ela falou, mas é um pote de alecrim, e que estava aqui segurando o celular, e o alecrim está no chão agora, a terra, enfim, a terra está espalhada aqui no chão. E aí agora eu estou com outra planta, né? Foi rapidinho, tirei de um lado para o outro. Essa coisa da planta, de falar de Ossan, para mim é muito especial, né? E esse foi um dos temas de conversa dessa semana com a Janaína, porque eu estive numa loja aqui em Salvador, né? Voltando a começar a sair, né? De casa nessa pandemia, nesse isolamento, nessa quarentena. E tem uma loja específica onde eu fui essa semana, e que é uma loja só ervas, né? Para você chegar ali e ficar. Tipo, acho que só de chegar ali você já se cura, né? De um monte de coisa. Você já vai vendo ali umas coisas, já vai falando, meu Deus, é mesmo, olha isso, olha aquilo. Então é uma oportunidade de troca muito boa. É uma oportunidade de dialogar, né, com muita gente que está ali, com as pessoas que estão atendendo, e especialmente com as plantas, né?
É o que eu falo dos cristais, é o que eu falo das plantas, é o que eu falo dos florais, dos óleos essenciais, que eles dialogam com a gente. A gente precisa apenas estar em conexão, né? Porque são parte da nossa força, né? Do nosso sagrado, está justamente nesse processo de dialogar com as plantas, né? Então, eu estava sentada, né? Não sei se eu estava com uma pessoa na loja, que eu não sei se está aí agora, talvez esteja assistindo essa live, e eu estava encostada, como eu estou encostada aqui agora, numa estante. E quando eu fui, na verdade eu não estava, né? Eu fui sentar numa cadeira que estava ali ao lado daquela estante, e meu olho bateu num erva de São. Eu achei até que era São Cristóvão, alguma coisa. Eu falei, que santo será que é essa erva? Mas eu tinha a certeza de que eu tinha que levar aquela erva ali, né? E eu não sabia nem qual era o nome, mas eu já estava com vontade de pedir para levar um pouco daquela erva. E quando ela leu, era a erva de São João, e ela servia para... Eu sentei e pedi que ela lesse, e ela servia justamente para um medicamento, para uma pessoa que me pediu ajuda, né, com um sintoma específico. Então, eu não sei como, enquanto antes, né, ainda que eu estava falando do tsunami e tudo mais, eu queria até completar dizendo que eu não sei como é que, porque a Janaína falou alguma coisa aí sobre o oriki e tal, eu não sei como uma pessoa, ela não vai compreender, por exemplo, a atuação de um chá, como você falou aí, ali, dessa erva que tem tantos nomes, né? Trançagem, tanchagem, tansagem, são tantos nomes que ela recebe, né? E ela é tão popular. Eu não sei como uma pessoa não vai compreender o uso medicinal de uma planta, estando essa pessoa ligada a um sagrado que vai fazer um banho de erva, que vai benzer, que vai usar arruda ou guiné, o que seja, né? Para dar uma bênção, para tirar, sei lá o que, vai pedir à avó, né? Me reza aqui, né? Vai procurar a vizinha mais velha para rezar. E isso certamente tem a ver com esse processo que a gente viveu, né? De ser condicionado a achar que na verdade, a gente vai comprar o Vick, né, na farmácia, mas não vai poder usar a folha que as pessoas chamam de folha do Vick, que é a menta, né? A gente, às vezes, não vai querer estabelecer uma relação com uma planta que é a mesma planta utilizada para remédio. Verena está aí, né? Estou vendo, Verena, que você está falando, você está aí. Então, tem a folha da dipiron, da bezetacil, né? Que as pessoas falam. Então, a gente vai e usa o medicamento. Eu não vou dizer a gente, porque eu não posso usar vários medicamentos, inclusive. Eu sou tão abençoada que eu tenho alergia a vários medicamentos, né? A várias drogas de farmácia e de hospital, essas coisas. Então, a gente vai imaginar que uma pessoa vai querer utilizar aquela injeção, ela vai acreditar naquilo, mas ela não vai acreditar na potência da folha, porque ela vai associar isso a algo que é ruim, né? É crendice popular, vai dizer que tem a ver com coisas do mal, né? Porque o candomblé, a umbanda, vai estar relacionado para aquela pessoa com coisa ruim, negativa, com aquilo que algumas pessoas vão chamar de bruxaria, sendo algo ruim, né? Então, o voodoo, que a Janaína falou agora há pouco. Então, são tantas coisas que a gente percebe, que a gente, que muitas vezes se perde, né? E a gente tem uma relação completamente diferente desse nosso sagrado, né? Desse nosso olhar do sagrado. Então, ter uma planta em casa, ter uma palmeira, ter uma ráfia, dar flores para alguém, comprar alface, comprar rúcula, comprar salsa, fazer uma salada, mas não acreditar
no banho de erva, né? Não acreditar na potência desse banho, não acreditar num óleo essencial. Então, o óleo essencial, ele é só, sei lá, né? Não sei o que eu posso dizer que algumas pessoas vão achar que é óleo essencial. Mas o óleo essencial é a planta, o floral é a planta. Obviamente que os processos de manipulação, de armazenamento, de distribuição, podem conter algum tipo de influência, né? De invasão, sei lá o quê. E a gente precisa, sim, estar preocupado com isso e atento a isso. Portanto, vamos pensar de que forma a gente se relaciona no processo, tanto do manejo como de adquirir e tudo mais. Mas deixar de acreditar que um floral, que um óleo essencial, que um banho de folha, que uma tintura, que um oleato, que um sabonete que você produz, né? Não de uma forma agressiva, não com os produtos do petróleo, mas que você produz de uma forma caseira, uma vela que você vai produzir, alguma coisa que você vai fazer, uma sinergia para borrifar na casa, uma sinergia para usar no corpo com óleo. Então, todas essas coisas, para mim, é falar de Ossanha. Para mim, o meu trabalho, né, com a cura com as ervas, né, é o nome do nosso trabalho aqui no Quilombo de Maria, com as ervas, é falar de Ossanha, está relacionado com Ossanha. Eu sempre pontuo que, para mim, falar de orixá é um pouco diferente de algumas pessoas, porque algumas pessoas acreditam que Iemanjá é aquela sereia, falamos isso esses dias aí. Iemanjá é aquela sereia que está lá no mar, cantando e encantando os pescadores, né? Marinheiros. Ouvir o canto de Iemanjá, caia fora, que você vai morrer afogado, né? E Iemanjá vai te levar. Oxum é a outra sereia que fica lá se olhando na beira do rio, e olha para o céu, e olha de volta, e procura Oxóssi, né? Para nascerem outros Loguns Edés, e é só isso, né? E é encantar, e é sensualizar, e é usar aquela roupa assim, não sei o que, assado, e seios fartos, cabelos corridos, né? E é só isso, o orixá não tem o que fazer, né? E Yansan fica aí dançando, então, essa visão folclórica, que também tem a ver com essa inter-relação com outras culturas, né? Na tentativa de sincronizar, de sincretizar com outras coisas que são mais aceitáveis, fez com que se perdesse o olhar para a vibração do orixá. Então, para mim, para além de falar dessa forma que a gente precisou, né, dar um formato, uma matéria para o orixá e tudo mais, a gente precisa lembrar do processo vibracional. Então, para mim, falar de orixá é falar da vibração, é falar da energia, é falar desse orixá em mim. Janaína falou da medicina chinesa, né? A gente pode falar de outras medicinas, como a germânica, enfim, de qualquer outra que a gente possa falar, para além que provém de da África, urbana. né? Que provém de África, e todas provém de África. Que provém de lá. Eu vou aproveitar esse momento da fala da Carlinha Pessagô para compartilhar um banho de folha com vocês, que eu acredito que vocês já conheçam. Esse banho de folha é extremamente lindo para todos nós que estamos nesse processo aí de África e de reconectar com os nossos ancestrais. Sim. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você? Cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar. Vou pedir a Oxalá, Oxalá quem guia, Oxalá
quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 tanta volta pra nenhuma resposta. Nenhuma resposta, mas um punhado de folha sagrada pra me curar, pra me afastar de todo mal. Oh, para raio, bete branca, aça peixe, abre caminho, patchouli. Para raio, bete branca, aça peixe, abre caminho, patchouli. Foi em uma quarta-feira, saí pra te procurar. Andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, essa babá, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, 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 tanta volta pra nenhuma resposta. Nenhuma resposta, mas um punhado de folhas sagradas pra me curar, pra me afastar de todo mal. Oh, para raio, bete branca, aça peixe, abre caminho, patchouli. Para raio, bete branca, aça peixe, abre caminho, patchouli. Para raio, para afastar o mal, para afastar inveja, para atrair o amor, para atrair o que for bom, o que for bom, 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 o que for bom, o que for bom, o que for bom, 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 É isso, meninas. Um punhado de folhas sagradas. Eu acho. Eu volto com você com o mesmo tema aí, que a gente possa falar um pouco sobre essas folhas sagradas, Janaína. Ai, rapaz, se a gente começar a falar desse negócio aqui, a gente não vai sair daqui hoje não, hein? Eu e Carla, a gente só fala de folha, a gente não fala de outra coisa, né? Inclusive, espero que vocês tenham olhado os celulares de vocês aí, porque eu estou mandando algumas mensagens para vocês. Eu vi aqui, tô Legal. de boa. Então vamos lá. Falar de Ossanha para mim é muito importante. Eu estudo sobre medicina. Eu falei um pouquinho atrás, né, sobre o Oriki que Iá fez para mim, e ela estava me levando para uma palestra de plantas medicinais. Não tinha relação nenhuma com planta, assim, né, consciente, que todo mundo tem relação com planta, né? Mas de querer estudar, de querer saber. E aquele dia muitas portas se abriram na minha vida, enfim. Então, hoje, quando eu estudo sobre ervas medicinais, né, de uma forma
acadêmica, de uma forma mais cartesiana, eu me vejo o tempo todo irritada, eu divido isso com outras irmãs, Anin, que está lá em Brasília, e tantas irmãs, Renata, que é daí de Itacaré, e a gente fala sempre dessa relação com as plantas e que a gente precisa voltar a falar do nosso lugar, né? Então, quando eu estudo, tem uma prática medicinal, uma dimensão da medicina tradicional que fala sobre a fitoenergia, que é você tirar a função energética das folhas, e isso tem nome, isso tem, sabe que, né, o Ocidente ele é bom nisso, né? Tem nome, tem o dono de quem inventou a fitoenergia, né? Como a constelação, né, Carlinha? Tudo tem seus pais aí ocidentais. E aí a gente fica assim, né, pensando, nossa, tão parecido com as coisas que a gente faz dentro do terreiro, né? O que é pra gente, qual é a dimensão da gente, o que é fitoenergia pra gente, o que é ativar o poder energético das folhas, o que é cantar para uma folha, o que é cada folha ter uma cantiga, sabe? Tem coisa mais linda do que isso, de cada folha ter uma reza, de cada folha ter uma oração, né? Eu estou aqui, eu estava tentando esconder aqui porque estava muito aqui na minha cara, né? Uma jiboia, que fica... Eu estou na mesa que eu estudo, né? Que eu leio e tal, então fica uma jiboia na minha cabeça, fica a dica. Essa semana, lá no meu Instagram, eu fiz um videozinho, né? Acho que está bem didáticozinho sobre o Oxumaré e a relação de Oxumaré com a nossa expansão, com a expansão do conhecimento, do que as tradições orientais chamam de Kundalini e que a gente chama de Oxumaré, né? Então, uma Euedan, né? Uma jiboia, o que ela faz na nossa cabeça, na nossa glândula pineal, então, em cima da minha cabeça, ela fica pendurada em cima da minha cabeça, enquanto eu estou aqui estudando, e aí vem o insight, vocês pensam, escreve tanta coisa, escreve bonitinho, gente, não sou eu pura, não, tem a minha galera, né? Então, falar de folha para mim, falar de toda essa função, eu cuido de mulheres, né? Eu cuido de pessoas, né? Na sua maioria mulheres, atendo na terapia. Então, sempre que eu vou cuidar de uma mulher e vou falar de alguma folha, a gente ouviu a Lued, ela já acabou de parir, né? Está no puerpério, espero que ela esteja sendo bem cuidada, certamente estará, pelas folhas, pelas ervas, porque elas são nossas maiores companheiras, né? Elas se fazem de avó, se fazem de irmãs, se fazem de colo, se faz de ar, se faz de tudo para auxiliar a gente. Então, sempre que eu vou cuidar de uma mulher, eu pergunto, que folha tem aí na sua casa? Primeiro, né? Antes de passar uma folha que ela vai ter que ir atrás comprar, nem sempre pode. Qual a folha que tem na sua casa? Qual folha que sua avó usava? Se tinha alguma folha que sua avó usava mais, sua mãe usava? Minha mãe usava tal folha assim, assim, e aí quando você vai ver, é aquela folha que ela precisa, né? As folhas, a gente não tem, a gente precisa entender as interações medicamentosas, os princípios ativos, a toxicidade da planta, isso é muito importante, né? Mas a gente não pode perder a dimensão intuitiva com a folha fala com a gente, né? A folha, ela dá o recado que ela quer dar, ela tem, eu acho que não tem, para mim, assim, um dos rituais mais bonitos de dentro de um terreiro de candomblé, a saçanha, né, esse ritual que faz de encantamento das folhas, de acordar cada folha, não tem coisa mais linda. Eu tive a honra e o privilégio de muitas vezes acompanhar o meu babalorixá para buscar folha, e você vê uma pessoa entrar no mato ainda amanhecendo e saudar o sangue, e ver amanhecer dentro do mato, entrar em silêncio e as folhas começarem a aparecer, você aprender, tentar, né, gravar mais de 200 espécies de folha para se levar para casa para fazer um ritual, pedindo licença, pedindo agô na hora certa. As nossas iás sempre falaram do momento de buscar as folhas, e hoje eu aprendo na naturopatia uma folha que libera uma certa toxicidade depois de meio-dia, como o pinhão roxo, por exemplo, e a gente ouviu a vida inteira dizer essa planta não se pega no sol de meio-dia e não se pega depois de meio-dia, só pode colher essa folha de manhã.
e a gente descobrir que existem estudos científicos que comprovam que aquela folha tem uma certa toxicidade depois do sol do meio-dia, a incidência do sol do meio-dia naquela folha. Então, é de uma sabedoria e de uma sofisticação filosófica, científica muito, muito, muito potente, esses ensinamentos que a gente tem de dentro do terreiro, né? Então, a gente precisa entender que a forma que a gente lida com a folha não é da mesma forma que a gente lida com o remédio, né? A importância que se tem de buscar uma folha fresca, por exemplo, é você saber discernir uma artemisia de uma trançagem, como a Carla falou, tem vários nomes, né? Saber distinguir uma raiz de uma casca, de uma folha, de uma flor, saber o que é o quê. O processo medicinal, assim, tem mulheres que... eu vou comprar a cápsula, então, tem que tomar tal coisa assim, eu vou comprar a cápsula numa loja de produto fitoterápico. Compra a folha, bate na casa da vizinha, pede a folha na casa dela, né? Não tem coisa mais maravilhosa, mais medicinal do que tua casa cheirando ao chá da folha, né? Às vezes, eu faço chá da folha e tomo um golinho de nada, assim, né? Eu quero sentir o cheiro da folha, e aí dou para meus filhos tomarem, né? O Emi, principalmente, é o que mais me acompanha tomando chá. E você falou da trançagem, né? Todo mundo tem uma erva, assim, acho que todo mundo tem a sua folha, que é a folhinha do coração, né? A minha folha do coração é a colônia, né? A gente chama de oitotó, é uma folha de Iemonjá. Eu sou apaixonada por essa folha, e cada vez que essa folha eu tomo muito, 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 tenho o privilégio do meu pai ter uma toceira de colônia em casa, então sempre peço para trazer, fica sempre penduradinha ali na minha cozinha, e quando exala o óleo essencial, as propriedades medicinais da folha, eu lembro da minha iniciação, eu lembro do meu processo, eu lembro de gente cuidando de mim. Então, mesmo que eu esteja sozinha em casa, eu esteja com dor na barriga, que eu esteja com cólica, que eu esteja mal-humorada, que eu esteja com algum problema, alguma desorganização de algum nível, o cheiro da colônia exalando pela minha casa, defumando a minha casa na hora da feitura do chá, quando eu seguro a canequinha e tomo e sinto o cheiro, aquilo já é um remédio, o próprio remédio, não é só as propriedades medicinais não estão contidas só ali no chá, né? Como a gente toma um comprimido na boca, né? Então todo o processo com a folha medicinal, né? Você ir na feira de São Joaquim comprar folha, né? Você subir com a folha cheia, com a bolsa cheia de erva, você ir nessa loja que Carlinha falou, que é uma loja que eu muitas vezes ia, não tinha nem lista, eu ia para ver e ficar ali, porque me fazia bem estar ali dentro. É claro que a gente leva um monte de coisa para casa depois, mas no Mercadão de Madureira, aqui no Rio de Janeiro, tem a parte de ervas, é uma parte que só de você andar ali, sentir o cheiro daquele monte de folha junta, é um banho de abô, né? É um banho de erva. Então, eu penso que a gente precisa, sinceramente, levar de uma outra dimensão essa relação com a natureza, com as folhas. Eu sempre falo de erva todo dia, né, no meu Instagram. Com certeza, as pessoas que me conhecem, e é uma honra, né, conhecer, por ser uma mulher que fala muito de planta. Eu sou filha de uma benzedeira, né, eu sou neta de uma benzedeira, minha avó era uma benzedeira. Então, de que forma que isso fica na gente, né? De que forma que isso fica... Eu estou ao vivo, tá? Ele entrou dançando. De que forma que a gente fica feliz com essa relação com as ervas, né? De ver aquele movimento da minha avó, de pegar uma criança com quebranto, com mal olhado, e rezar a criança, né? E você vê depois a criança melhorar, a espinhela caída, né? Minha avó fazia uma medição aqui na nossa coluna, aqui atrás. Isso é uma sofisticação da medicina. Eu conversei com Carla uma vez, dizendo que eu tive uma aula, dividi para ela, eu estava no meio da aula falando, porque um professor meu, que não é brasileiro, estava falando sobre o cobre, né? Da gente usar uma pulseira de cobre para o nosso... Já que o cobre é o maior propulsor de energia no nosso corpo, então acelera o nosso processo energético. E eu tinha acabado de ganhar uma pulseira de cobre que anda comigo sempre, de um irmão meu de Oxóssi, né? Tinha acabado de ganhar essa pulseira dentro da roça, dentro do meu axé, e aquilo era um remédio para circular o sangue no nosso corpo. Eu estava num processo de hipertensão,
né? Então, quantas medicinas a gente é apresentado, né? Por quantas medicinas a gente é o tempo inteiro interagindo o tempo inteiro. As cantigas da folha, né? Tem uma raizinha chamada dandá, que a cantiga da folha, a cantiga da folha é medicinal, né? Você cantar para aquela raiz é medicinal. Você ralar aquela raiz e você sentir o cheiro daquela raiz no seu nariz, ela já entra no seu sistema límbico e ela vai fazendo o processo medicinal no seu corpo. Então, eu acho que para os iniciados, se a gente tivesse realmente a noção do quão é profundo e medicinal, essas pequenas medicinas que a gente faz dentro do terreiro, a gente teria uma relação melhor com a nossa sanidade, a gente teria uma relação melhor com a nossa força espiritual, sabendo que cada folha daquela interage com um hormônio nosso e vai ativar as nossas glândulas endócrinas, a gente vai entrar num outro processo. Se estava triste, vai ficar mais feliz. Se estava em depressão, você vai ser acessado por hormônios, uma enxurrada de hormônios, como a serotonina, como vários hormônios que trazem um outro estado de expansão da nossa mente. Então, aos pouquinhos, a gente vai tentando perceber a nossa mente saindo de uma forma cartesiana de pensar, entrando numa forma quântica de pensar, que é essa dimensão da folha. A gente, quando usa a multiplicidade da folha, que uma folha ela nunca tem, não é um advil, né? Ela tem multiplicidade de funções, e quando você usa essa multiplicidade de funções da folha, você usa suas multiplicidades que a gente tem dentro da gente. A gente estava falando agora sobre a gente ser muitas, né? Nós somos muitos, então quando você consegue usar essa multiplicidade da folha, às vezes é uma folha que tem que só embaixo do travesseiro, às vezes é uma folha que você vai usar, colocar a folha inteira na barriga, às vezes é uma folha que você vai simplesmente, como a gente faz no axé o tempo inteiro, dormir com uma folha na cabeça, e acordar no outro dia, sonhar, e acordar no outro dia, né, o mais velho perguntar para você, e aí, sonhou? Ah, sonhei, o que foi que sonhou? E você traz o sonho daquela folha da cabeça, que você ativou dentro de você glândulas e hormônios que produziram um sonho, e a sua ancestralidade se comunicou com mais clareza com você. Então, quantas medicinas a gente é o tempo inteiro apresentado e que a gente não tem a noção, mesmo que isso faça efeito, mesmo sem a noção faça efeito, eu acredito que quanto mais noção a gente tiver, quanto maior for essa consciência que a gente tem das medicinas que a gente recebe, melhor a gente vai receber essas medicinas no nosso corpo. Infelizmente ou felizmente, a gente foi criado dentro de um sistema educacional que fez da nossa mente uma mente que entende as coisas a partir do conhecimento. Então, o máximo que a gente puder falar, tem um monte de coisa que não precisa falar, tem um monte de coisa que não pode falar, a gente sabe disso, mas o máximo, né, que a gente possa falar, é bom que se fale, para que as pessoas tenham mais consciência. A gente está num ranking de doenças mentais, doenças psicossomáticas. O Brasil lidera o ranking de depressão, de ansiedade, de suicídio, de síndromes que cintilam o tempo todo, cada hora com um nome diferente, né? Então, quanto mais a gente souber das nossas medicinas, se a gente tivesse noção das medicinas que a gente vive, consciência, e aí não é o ebó, não é o ritual, não é o orô, não é o aô, que é o mistério, não é o segredo, não é nada, é a dimensão energética e medicinal de um aroquim, né, de um age no nosso corpo. Tá aí o povo todo falando sobre a coríndigo, o povo todo falando sobre isso, sobre a glândula pineal, onde a gente leva todos os horrores da nossa existência, né? Então, quanto mais a gente souber disso, quanto mais a gente tiver consciência, mais potente vai ser o remédio, né? Então, exatamente, axé, que a gente sempre tenha cada vez mais noção do que a gente veio fazer aqui e noção do quão o nosso corpo, o corpo de um iniciado, o quão o nosso corpo é preparado para passar por essas porradas que a gente leva. A gente está preparado para isso, a gente é forte o suficiente para passar por isso. É claro que a gente tem que pedir ajuda, é claro que a gente tem que tomar remédio, é claro que a gente tem que fazer ebó, é claro que a gente toma boril o tempo todo, é claro que a gente tem que buscar o oráculo, buscar os mais velhos, é claro, mas o nosso corpo, para quem é iniciado, o nosso corpo foi preparado para passar por tudo isso que a gente passa na nossa vida, né? Então, são muitas medicinas, cada pedacinho daquilo ali, cada efum que levou no nosso corpo, 7 saídas, 7 corpos astrais, cada coisa que a gente passou é uma profundidade absurda de elementos que contém numa iniciação. Um dia de iniciação a gente podia destrinchar uma medicina tradicional inteira. Então, a gente precisa cada vez mais falar sobre isso para que a gente tenha a noção e a dimensão de quão forte nós somos, sim, né?
Então, fico muito feliz de falar sobre isso. Essa é a pauta das nossas conversas todo dia, né, Carla? Sobre o quanto a gente fica incomodada da gente não poder falar, da gente não falar. Acredito que as velhas passaram pela fase delas, deixaram o legado delas. A gente vem de uma barbárie, a gente vem de uma violência. Os terreiros não eram invadidos antigamente, no século XIX, os terreiros são invadidos até hoje, então a gente resguarda mesmo que tem que ser resguardado, mas a informação também gera um certo respeito, né? A informação gera uma qualidade no sentido do que o outro pensa da gente, então se é por aí que a gente vai pedir respeito, que não é tolerância, né? É respeito, que seja através do conhecimento, porque a gente tem uma filosofia importante, a gente tem uma filosofia muito profunda, que dá aí, que está no mesmo patamar das filosofias antigas, poderosas, lindas, que a gente conhece como budismo, como hinduísmo, como tantas medicinas, como tantas filosofias bonitas, a gente também tem a nossa, e a gente precisa cada vez mais honrar os sacerdotes, honrar os filósofos da tradição, os babalorixás, as elorixás, que são os grandes sacerdotes, os grandes filósofos da tradição, né, e que cada vez falem mais, os itãs. Que mito a gente está vivendo? Não foi a pergunta que Jung fez? Né? Que mito você vive? A gente também vive nossos mitos. Né? Para eu saber como é que eu vou vencer uma dificuldade, eu vou ler um Oriki de Iemanjá. Como é que Iemanjá fez para vencer isso? Deixa eu ver como é que Iemanjá fez aqui. Que é hoje em dia quebrar uma garrafa e virar rio e voltar para o mar? O que significa isso hoje para mim? Né? Então, quanto mais a gente estudar sobre os nossos orikis, quando as pessoas me procuram, eu falo, vai ler o Oriki de Oxumaré, vai ler Oriki, vai ler Itã, para ver o que o Xumaré fez, o que Iemanjá fez, o que Ogum fez, o que o Batalá fez, por que o Batalá tomou tanta banda de Exu, foi sujo de carvão, foi sujo de dendê, foi sujo de... Por quê? O que aconteceu? O que ele deixou de fazer? Então faça. Deixou de procurar o oráculo, deixou de fazer um ebó numa viagem, então antes de viajar vai procurar seu oráculo, faça o ebó antes de viajar, ou então não viaja quando não der para viajar. Né? Então, perfeito, Janaína. Isso. Eu, em nome do coletivo Moracilê, só tenho que agradecer assim, a presença dessas rainhas lindas, com muito, mas muito conhecimento, para poder explanar aqui durante essa noite inteira. Quem perdeu a live, nós vamos gravar, viu? Nós vamos salvar a live, ela vai estar gravada e vai poder acompanhar depois esse sorriso tranquilo, das águas mansas aí, da Carlinha. A da Carla. Essa água turbulenta da Janaína. Esse mar turbulento. Mas que possamos, assim, sempre dar graças por estar recebendo vocês aqui. Vocês falaram de coisas muito importantes. Eu fiquei até, assim, com receio de intervir como mediador, né? Mas isso aqui é um espaço nosso, é um espaço de África, como a gente sempre fala, né? Só estou aqui representando o coletivo Moracilê, que é um coletivo composto por mulheres e homens pretos e pessoas menos retintas também, que colaboram e muito com esse processo de conhecimento e trazendo a África e reapresentando a África para o nosso povo. Sabemos que existem algumas leis que, porventura, teria que ser cumprida para que esse processo, né, já estivesse bem mais avançado, mas o Brasil ainda é uma criança, né, fazendo alguns cálculos, nós temos um país ainda de 8, 10 anos, então ainda não sabe toda a sua história. A história que nos foi contada nas escolas não é a nossa verdadeira história. E trazer vocês aqui assim, eu fico até sem palavras para agradecer, porque eu tenho certeza que muitas das pessoas que acompanharam essa live, ou que porventura venham acompanhar, vão sair com muito mais escureza nas suas ideias, e a nossa ideia é escurecer mais ainda a ideia do nosso povo, trazer muito, mas muito mesmo, as reflexões. Eu acho que um ser humano ele só passa a entender quem ele é a partir do momento que ele passa a refletir sobre as suas origens, quem foi seu avô, quem foi seu tataravô, quem foi seu bisavô, e aí sim ele passa a se reconhecer, e passa a se reconhecer em homens e mulheres pretas, como vocês que aqui estão, porque vocês são referências para muitas crianças que estão chegando aí, muitos iniciantes que estão também nesse momento se iniciando nos nossos ritos, e nós só agradecemos. Eu sempre falo, né, muitas pessoas pensam que ser professor
ou mestre de capoeira Angola, é só ensinar capoeira Angola. Eu estou quebrando todos os paradigmas, porque nós trazemos aqui no Coletivo Muracilê todos os temas com relação à África, a capoeira Angola também, mas nós trazemos aqui todos os temas que diz respeito à África, que diz respeito ao sofrimento ou à glória dos nossos irmãos, porque também alguns de nós conseguiu driblar esses sistemas e ter alguns momentos de glória, né? Como vários mestres que nós temos aí de capoeira e que, infelizmente, muitos passaram por dificuldades e outros que ainda estão passando até hoje. E o Coletivo Muracilê está aqui justamente para isso, para ouvi-los, para contar suas histórias, mas tê-los como referência de histórias de homens pretos e que possamos mudar essa sociedade. Vocês ficaram assim, atentas, como a gente costuma dizer aqui, né? O Coletivo Muracilê justamente é isso, em estado de atenção, e essa atenção veio com muito conhecimento. Eternas gratidões aí a vocês, que a gente fica assim, só a do pé, a do pé, a do pé. A gente está nesse processo de África, de conhecimento, de se reconectar, e as pessoas que acompanham aqui, que desde já eu deixo um grande abraço a todas e a todos, é porque querem conhecer a África, querem se aprofundar mais em África. Então, ser conhecedor de África é ser conhecedor também das suas lutas e das suas artes marciais, das suas manha, malícia e mandinga, né, Carlinha? É isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Nós chegamos aí ao nosso, não final, porque a gente nunca disse que aqui é um final, né? A gente está sempre prorrogando para outros convites, outras lives virão, mas para os nossos finais ancestrais, né? Então, a gente deixa sempre, no final, pede para que os nossos convidados deixem uma indicação de um livro, que é muito bacana para os nossos que nos acompanham poder se aprofundar mais, e também a sua rede de comunicação aí, suas redes sociais, e fique à vontade que esse é o momento para a gente dialogar e trazer os frutos desse conhecimento que foi passado aqui, ainda mais para próximo de cada um. Fique à vontade, Carlinha. Eu, quando fala de livro, ultimamente, eu tô assim, uma sinuca, né, de falar de livros. São tantas coisas boas para a gente falar, mas o primeiro que eu pensei agora, embora muita gente esteja falando dele, embora muita gente esteja divulgando, compartilhando, né, PDF no WhatsApp e tudo mais, eu, de fato, um livro que eu vou deixar de indicação aqui é O Espírito da Intimidade, de Subo Fonsomé, mas com um convite, mesmo a quem já conhece, com um convite de ler de um outro lugar, né? Eu tenho recebido agora, recentemente, voltei a receber mensagens de pessoas dizendo que estão lendo o livro. Lê esse livro, você conhece com certeza, né? Eu lembro de você, eu lembro das constelações, eu lembro das suas rodas, eu lembro dos seus encontros, eu lembro não sei o quê. E isso, para mim, é gratificante, né? Uma pessoa muito querida, que é a Iris, ela disse assim, pelo visto você está fazendo, então, o trabalho que a mama pediu, né? E eu acho que sim, acho que a gente está fazendo esse movimento de ancestralidade com muito carinho. E o principal, né, do processo ali no Espírito da Intimidade é a gente pensar nessa intimidade que a gente precisa trazer para as nossas relações, né, para a nossa vida, e a importância dos nossos rituais. Como é importante a gente ritualizar e se ritualizar, né, fazer os movimentos de verdade. A gente, quando trabalha com as questões das terapias, a gente percebe o quanto os rituais são importantes e como, às vezes, fazem falta alguns rituais na vida de algumas pessoas. Então, a minha indicação é o Espírito da Intimidade. A gente, inclusive, está iniciando um movimento aí de estudo desse livro, né, no próximo, já agora, daqui a pouquinho. E eu agradeço o convite, agradeço por esse momento de hoje,
Estou um pouquinho afastada do Facebook nesse momento, mas daqui a pouco devo voltar. Carla Antelante da Cruz é aqui no Face, e no Instagram podem me achar lá no @Carla Antelante. É isso. Muito bem, Carla Antelante. Essa mulher é de uma paz, de uma tranquilidade, dá vontade de ficar o tempo todo do lado dela. Eu que já chamo Ari da Paz, né? Se juntar eu e a Carla, mas se bem que, para algumas pessoas que me conhecem, não vou fazer propaganda, mas já sabe, né? Estou de paz, mas no momento que precisa de guerra, né, Carlinha? Na hora da guerra, vamos embora. Estava junto naquela ação lá, né? Você estava também, viu? Exatamente. Você Tá me lembra? enganando. Exatamente isso. Minha mãe de Janaína, santo dizia, cuidado com quem precisa usar branco, né? Eu tenho medo de vocês que precisa usar branco. Pessoa que precisa usar branco, gente. É isso, corre de quem precisa usar branco. Então não vem querendo enganar, não, que eu sei muito dessa. Você não sabe a rabada que eu tomo dessa sereia aí, ó, todo dia. Só que agitadinha, você não sabe. Oxente, gente, o que é isso? Você não sabe o que eu tomo. a gente vai deixar a Carlinha tímida, né? Mas, enfim, para que isso não aconteça, eu, como um bom mediador, eu vou pedir para que a nossa querida Janaína Portela dê as suas considerações ancestrais e uma indicação de um livro aí, para a gente chegar ao fim dessa roda de conversa, podendo ser prorrogada por outros convites. Axé. Carlinha falou do Espírito da Intimidade. Foi o primeiro livro que veio na minha cabeça. Então, ó, para de me acessar, tá, Carla? Para com isso. Porque é um livro importantíssimo e que parece, né, como os titãs, como a mitologia, né, palavras simples, fácil de se acomodar no nosso orir, no nosso coração, e de uma importância muito grande. Então, para acompanhar a Ilson Bonfim, eu indico a doutora Oyeronke Oyumi, A Invenção das Mulheres. É um livro importantíssimo para falar dessa relação, dessa ideia nossa do que é ser mãe, do que é ser mulher. Então, a gente fala de sagrado feminino, sempre ainda, né, com algumas referências ocidentais, e aí essas referências estão na nossa base cognitiva. É difícil a gente pensar de outra forma. Falou mãe, a gente já vem com um monte de informações, né? Então, quando a gente fala de Iemonjá, por exemplo, Iemonjá é mãe, mas se tem uma coisa que a África ensina, é que nada é uma coisa só, né? Então, Iemonjá é mulher, Iemonjá é filha, né? Iemonjá é uma feiticeira, Iemonjá é uma sacerdotisa, Iemonjá é uma curandeira, uma enfermeira, uma esposa, né? Então, o Oyeronke, a doutora Oyeronke, deixa para a gente um legado muito importante nessa perspectiva que não é nova, mas que a gente tem conhecido, né, e que tem trazido para a gente uma dimensão muito mais próxima do que a gente sempre se pensou, do que o que disseram que a gente era, né? Então, essa é a minha dica. Aqui no Facebook é Janaína Portela, lá no Instagram também, Janaína _N Portela. Sou eu. Eu super indico o cuidado dessas duas rainhas. Vocês estarão em boas mãos. Mulheres que veio como estrelas na Terra para cuidar de outras estrelas. E lembrando que o Coletivo Muracilê agradece a todos e a todas que participaram do nosso chat, que acompanhou a nossa live. E nós não estamos aqui para forçar ninguém a nada, mas sim para trazer para os nossos o que é de direito dos nossos, com relação ao conhecimento. Então, agradeço mais uma vez a todas e todos, porque o homem preto e a mulher preta que se reconhece, que sabe as suas origens e as suas raízes, sabe de onde veio, com certeza vai saber para onde vai. E não é esse sistema hipócrita que vai nos tirar o que é nosso por direito. Lembro sempre algumas falas que a gente nunca vai de encontro a esse sistema ou vai bater de frente com o sistema. Nós vamos sempre usar o sistema contra ele mesmo. Nós não estamos aqui para pedir nada, mas sim para exigir o que é nosso. Principalmente quando nós carregamos os nossos dreads, quando nós carregamos os nossos torsos, né, Carlinha? Quando nós carregamos a África que nós veio e que em nós
habita, para que possamos nos sentir mais em casa, até podermos voltar juntos para a África. Acho que essa é a melhor caminhada que vamos fazer juntos, é retornar à África. E isso nós fazemos na roda de capoeira, a partir do momento que nós fazemos no sentido anti-horário a volta ao mundo. Nós estamos retornando à África, nós estamos buscando o conhecimento ancestral. Então, mais uma vez, meninas, rainhas, mulheres, mãe, axéô, agradeço. A benção, minha irmã. Meu pai te abençoe, que você seja sempre feliz e sorridente como sempre. Axé. Carlinha, nessa mansidão, fica à vontade. Que Iemanjá nos abençoe, nos guarde, Axé. nos nutra, nos permita saber exatamente esses amplos lugares que nós precisamos ocupar no mundo, que não tenhamos o peso de ocupar nenhum deles, que todos eles sejam por amor e sejam por escolha. A bênção a vocês eu peço também. Que nosso Pai abençoe. Axé. Axé. Axéô, a do pé. Agradeço muitíssimo a todo mundo que esteve aí. Eu vi algumas falas aí, algumas escritas de pessoas conhecidas. Agradeço muito, recebendo um monte de coisa aqui no WhatsApp e fico muito feliz por esse encontro. E eu volto a dizer mais uma vez, procure Carla Unterlante, procure Janaína Portela, porque essas meninas sabem como nunca cuidar, principalmente do sagrado feminino. A gente vem se cuidando, né? Que as mulheres sempre tenham uma amiga que ofereça um copo de água, que ofereça uma quartinha de água, né? E isso às vezes é numa ligação, meu irmão, que foi? O que é? É assim que a gente faz, né? Isso é cuidado entre mulheres, isso é cuidado de comunidade. A nossa comunidade não está só num campo físico, né? Exu não atua só aqui no campo físico, né? Então a gente consegue se acessar nesses lugares. Então foi uma encruzilhada bonita, um oritá metá bonito, uma encruzilhada de 3. De 3. Que traga bons frutos. Sim, sim. A Carlinha sabe muito bem disso, que a gente está nessa conexão. Ela é uma irmãzona, uma responsável aí por essa descoberta desse irmão preto aqui com relação ao sagrado feminino, né, com relação à constelação e tudo mais, que a gente sempre dialogou, e ela que escureceu muito mais a minha mente sobre esse tema, e só tenho que agradecê-la imensamente, e agradecê-la também por trazer a Janaína nesse trio aqui, perfeito, para a gente poder dialogar sobre as questões de África. Gratidão muito mais uma vez, meninas. Do pé. Axé. Axé. Até mais, gratidão a todos que acompanham o nosso trabalho. Nos vemos a qualquer momento em outra live com outras personalidades. Axé. Axé.